Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje vai ser a nossa aula sobre os ácidos nucleicos. A gente vai começar agora com essa nova roupagem, né, nessa nova conformação da videoaula feita por mim. É importante que vocês não se esqueçam de fazerem a leitura no livro, tá? Eu acho até que é mais interessante vocês fazerem primeiro a leitura no livro, depois assistam a videoaula, fazendo os resumos, vai anotando o que tiver que anotar, alguma coisa, alguma pergunta, porque de repente você dá uma lida no livro e assiste o vídeo, uma dúvida que surgiu lá no livro, você pode sanar aqui no vídeo, ou vice-versa, tá bom? Lembrando que tem tarefa, lembrando que tem a AE para fazer essa semana, tá certo? Então, olha só, eu fiz um resuminho, que pode ser o resumo que vocês também podem estar colocando no caderno de vocês. Vou estar compartilhando aqui e a gente vai comentando cada um dos itens que eu coloquei no resumo, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, toda vez que a gente fala de ácidos nucleicos, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é o DNA, né? É a informação genética que cada ser vivo tem. Lembrando que todos os seres vivos têm essa informação genética, porque é essa informação genética que vai fazer com que o ser vivo seja criado, certo? Seja o corpo dele, seja as funções que cada parte do corpo tem para fazer, né? Então, é muito importante o ácido nucleico. É claro que, por exemplo, os vírus, tem vírus que não tem só DNA. Tem vírus que, ao invés do DNA, tem RNA. E aí, no nosso corpo, a gente tem os dois. Então, a gente vai ver exatamente sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ácidos nucleicos. Então, dois tipos de ácidos nucleicos. Nós temos o DNA, que é chamado ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá bom? São moléculas muito grandes, então a gente vai chamar de macromoléculas, né? Macromoléculas de nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados por partes menores. E essas partes menores são o fosfato, um açúcar, que é chamado de pentose, e uma base nitrogenada, tá bom? Existem diferenças entre o DNA e o RNA, óbvio, né? São nomes diferentes, então são coisas diferentes. Elas têm funções diferentes e a conformação delas também é um pouco diferente. Então, para começar a falar um pouco das diferenças, eu linkei aqui cada um desses itens do nucleotídeo para a gente poder ver o que é diferente e o que é igual. Então, começando pelas bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são a parte em que vai fazer a ligação da fita, do DNA, no caso, né? Ele vai se ligar com a outra fita. E aí eu tenho que as bases nitrogenadas, formadas de nitrogênio, elas têm dois tipos. Elas podem ser púricas ou purinas, tá? E aí, qual que é a característica das bases púricas? Elas têm um anel duplo de carbono e nitrogênio. Então, ao invés de ser um, são dois anéisinhos que formam esse tipo de base nitrogenada. E aí, as púricas são a adenina e a guanina, tá bom? Já outro tipo de base nitrogenada, que são as pirimídicas, elas têm um único anel de nitrogênio e carbono. E aí, esse tipo de base são a timina, a uracila e a citocina. A gente vai falar com calma um pouquinho, já vou explicar direitinho. Bom, o que é importante das bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas, elas formam pares. E não são qualquer tipo de pares, tá? Cada um tem o seu par específico. Então, por exemplo, a citocina, ela só se liga com a guanina, tá? Então, é uma púrica com uma pirimídica. Já a adenina, ela vai se ligar com a timina, se for no DNA, e com a uracila, se for no RNA. Porque, apesar de a gente ter esses 5 tipos, no DNA eu só tenho 4, e no RNA eu tenho 4. Só que uma dessas bases é diferente do DNA para o RNA. Então, no DNA eu tenho a timina, enquanto que no RNA eu tenho a uracila, certo? E tanto a timina quanto a uracila farão ligação com a adenina. Outra coisa que é importante é vocês saberem que essas bases, elas podem, quando elas fazem esses pares, elas têm tipos de pontes diferentes. Depois eu vou mostrar o livro, uma parte do livro, que vai identificar certinho, tá? Então, vamos continuar. Os açúcares, eles são diferentes também entre o DNA e o RNA. Então, por exemplo, lá no DNA eu tenho um tipo de açúcar que é chamado desoxirribose, que é daí que vem o D de DNA.
E no RNA é a ribose, por isso o R do RNA. A diferença entre eles é a quantidade de oxigênio. Eu tenho menos oxigênio na desoxirribose, lá no DNA, certo? Bom, o fosfato é a única parte do nucleotídeo que é igual no DNA e no RNA. Ele não muda, certo? Então, eu nem coloquei nada aqui, porque não vai mudar muita coisa. Agora, de acordo com a forma com que esses ácidos nucleicos são formados. Então, olha só, a conformação. Quando eu tenho um DNA, eu tenho a fita dupla. Então, são duas fitas que ficam paralelas e elas são torcidas, igual uma escada de corda que a gente torce, que é aquela imagem mais sacramentada de DNA que existe no mundo. Toda vez que fala de material genético, de genética, tem a fotinho de um DNA, que é uma dupla hélice, né, retorcida. E o RNA, ele só tem uma fita. Só que essa fita, ela vai se formar de acordo com a fita do DNA. E a gente vai ver como que isso vai acontecer. E aí, essas conformações, por exemplo, a de dupla hélice, ela foi definida pelos cientistas Watson e o Crick, né, que diagnosticaram que era uma fita dupla. E tem um outro cientista, o Chargaff, que ele fala o seguinte, que para o DNA, eu tenho sempre a mesma quantidade de bases nitrogenadas adenina e timina, que são justamente as que fazem a ligação. Então, a proporção delas é a mesma. Assim como a proporção de guanina é sempre igual à de citosina. Isso é meio óbvio, porque se elas fazem os pares, não teria como ficar uma sobrando, né? Então, tem que ser a mesma proporção, tá? E aí, o que acontece? Esses nucleotídeos, então, vocês entendem, tem um nucleotídeo aqui, um outro aqui, eles têm que se ligar. Eles vão se ligando por um tipo de ligação chamada fosfodiéster, tá? Que é o grupo fosfato de um nucleotídeo que está se ligando com o açúcar do outro. Depois eu tento mostrar também lá no livro para ficar bem fácil, tá? Para vocês visualizarem. E aí, essas ligações, o grupo fosfato, ele vai se... Não é porque a gente tem um anel, né, de carbono e nitrogênio. Não é a qualquer carbono que ele vai se ligar, ele se liga ao carbono 3. E aí, ele se liga ao carbono 3 de um açúcar com o 5 do outro açúcar, certo? Então, tem um fosfato aqui, um nucleotídeo. Ele vai se ligar à pentose aqui de baixo, com carbono 3, e ele vai se ligar para o nucleotídeo de cima no carbono 5. Aí, quando o RNA vai fazer a leitura para ser produzido, imagine assim, eu tenho lá uma timina, uma guanina e uma citosina do DNA, da fita de DNA. Quando o RNA vai chegar aqui para ser produzido, ele vai fazer o par com essas bases nitrogenadas. Da onde que ele vai fazer o par? Ele faz a leitura o inverso, então do 5' para o 3'. E aí, então, a citosina vai se ligar com a guanina do RNA, a adenina vai se ligar com a uracila desse RNA e a timina vai se ligar com a adenina desse RNA, certo? Isso é uma questão que cai muito no vestibular, o sentido da vida, o sentido da leitura do RNA, do DNA para a produção do RNA. Esse sentido é sempre de 5' para 3', tá? Nunca ao contrário. Bom, aí a função de cada um desses ácidos nucleicos. A gente tem que o DNA, ele tem toda a informação genética de um ser vivo. E o RNA serve para, a partir dessa informação genética, serem produzidas as proteínas que o nosso corpo tanto precisa, tá? Bom, e então como que acontece essa criação do ser vivo? Como é que acontece a leitura desse DNA e tal? Bom, primeiramente, o DNA é uma fita dupla, certo? Para ele ser lido, para ele criar novas células e tudo mais, essa dupla tem que se multiplicar. Então, cada fita se separa e forma 2 pares, certo? Aí entendam o seguinte, esses pares aqui, eles são complementares a essa fita que era a original. Bom, então, se aqui a primeira base nitrogenada que eu tinha desse lado aqui era a adenina, desse lado aqui só pode ser timina. Quando eu duplico, aqui fica a adenina, então essa que vai complementar também tem que ser timina. E essa que era timina, para complementar, tem que ser adenina. Então, elas serão idênticas à primeira, certo? Então, a partir de uma célula, por exemplo, eu vou formar duas exatamente iguais. Esse processo a gente conhece por mitose, quando você tem uma única célula que dá origem a duas células idênticas àquela original, certo?
Então, aonde que vai acontecer essa autoduplicação do DNA? No núcleo. Com a ajuda de quem? Com a ajuda de uma enzima chamada DNA polimerase. O que acontece nessa duplicação? Eu tenho nucleotídeos soltos no núcleo, no citoplasma, lá no núcleo. E aí, esses nucleotídeos podem ser incorporados nessa fita também, certo? E aí, a gente chama de semiconservativo. Por quê? Porque elas vão se dividir, e aí, quando for formar as novas fitas de DNA, elas serão exatamente iguais à primeira, por isso de conservação, tá bom? Bom, aí, quando eu tenho essa parte de autoduplicação, eu vou passar por um outro processo muito importante chamado de transcrição do DNA. O que é a transcrição do DNA? A transcrição é a formação do RNA. Então, eu tenho a dupla fita de DNA, ela vai se autoduplicar, ela vai se dividir, aí eu vou ter a complementação com uma fita de RNA. Mas como que isso acontece? Aonde que isso acontece? Bom, acontece também no núcleo, tá? E aí, a enzima que vai fazer parte da transcrição, que é a formação do RNA, é a RNA polimerase, tá bom? Também chamada de transcriptase, é o mesmo nome é um nome diferente para a mesma coisa, tá bom? Então, a partir das fitas de DNA, eu vou ter o surgimento do RNA. E aí, o que acontece? As bases nitrogenadas, elas vão se ligar às bases nitrogenadas livres que eu tenho, nesses nucleotídeos livres que eu tenho aí no citoplasma. Então, lembrando que o RNA tem uma diferença do DNA quando a gente se trata de base nitrogenada. A adenina se liga à uracila, não tem timina no RNA, tá? E a citosina, ela se liga à guanina, igual é no DNA, beleza? E aí, quando é formado esse RNA, eu tenho 3 tipos de RNA. Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá bom? O mensageiro, cada um deles tem uma função. O mensageiro, ele é formado por nucleotídeos, uma trinca de nucleotídeos, que na verdade eu tenho um nome que é o códon, tá? E aí, o que acontece? Esse códon, ele é determinante, tá? Na produção de proteínas. Ele que vai direcionar que tipo de proteínas vão ser formadas, qual é a sequência. Então, por exemplo, o RNA mensageiro, ele que determina, por exemplo, a estrutura da proteína. Por quê? Porque a gente sabe que a sequência de aminoácidos que formam uma proteína é o que define uma proteína. Se é no estágio primário, né? Que tipo de proteína é, tá bom? Então, essa é a função do RNA mensageiro. O RNA transportador, olha o nome dizendo, ele transporta os aminoácidos até o ribossomo, tá? E aí, que no ribossomo que vai ser produzida a proteína. Então, o RNA transportador, ele tem uma parte específica que é chamada de anticódon. O que isso significa? Que é uma parte que vai se ligar ao códon do RNA mensageiro. Então, eu tenho lá uma sequência do RNA mensageiro. AUG. Qual que vai ser o anticódon? TAC. Entenderam? Porque tem que ser complementar naqueles parâmetros de bases nitrogenadas. E aí, para finalizar, eu tenho o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele é sintetizado a partir do DNA, né? Mas o DNA está dentro do núcleo. E aí, ele tem uma função estrutural, porque junto com a proteína, eles vão sair do núcleo, ir até o citoplasma e vão formar o ribossomo, que vai participar da síntese, da produção das proteínas, certo? Então, eu tenho esses 3 tipos de RNA que são importantes nesse processo, né, de transcrição aí do DNA, de leitura do DNA para a fabricação das proteínas, dos aminoácidos, das proteínas que irão formar todo o corpo de um ser vivo. Lembrando, eu vou mostrar para vocês agora a questão das pontes, e eu acho que tinha um outro item para eu poder mostrar. Então, eu vou interromper aqui meu compartilhamento e vou mostrar aqui para vocês, só um pouquinho.